cantar sozinho, eu não gosto de adorar sozinho, eu não gosto de ser assistido, sabia? Eu gosto que Deus me enxergue. Eu gosto de cantar ao Senhor, entender que Ele está me ouvindo, porque Ele conhece o meu interior, assim como conhece o seu interior, e gosta de ouvir a sua voz. Feche os seus olhos e comece a dar o nome do Senhor Jesus, dizendo o quanto Ele é bom. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, que Ele é o único que merece a honra e glória aqui nesse lugar. Levantamos as nossas vozes, Senhor, para te dizer que Tu és santo, que Tu és único, que Tu és maravilhoso, que aqui não há lugar, Deus, pela aparência dos homens, mas para que Tu apareça, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Sim. Que é digno de receber a honra e a glória. Diga. Aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Só a Ti, Jesus, Tu és único, digno de receber. Diga bem forte: a honra e a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal,
Paz para Jesus, irmãos. Amém. A alegria estar convosco. Minha saudação, pastor Valmir Pinheiro, presidente dessa casa. Pastor, alegria estar aqui dividindo o altar com vossa excelência. Nós nos sentimos muito honrados por estar aqui presentes, apesar de sermos vizinhos, né? Não é sempre que nós estamos aqui, né? Eu prego aqui desde o pastor Osmar, até antes do pastor Radir, mas lá de vez em quando aqui aparece por aí, né? E é uma alegria para nós rever os irmãos de Júlio de Castilhos, sempre para nós é um prazer. Enquanto os irmãos estão em pé, já abra a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, Gênesis 1 e 27. A presença de Deus é real aqui no nosso meio, né, meus irmãos? Quantos já sentiram essa presença hoje? Quantos já sentiram essa presença hoje? Ele está aqui, irmão, ele está aqui. Aleluia. Se Deus está aqui, então é o melhor lugar para se estar nessa noite. Em Júlio de Castilhos, o melhor lugar para se estar nessa noite é nesse lugar. Minha alegria ver aqui meus amigos, o irmão Tiago, que lidera essa juventude. Um abraço então, também às suas famílias, a esposa, também a esposa do pastor. Meu amigo Felipe está aqui, a sua esposa também. Ele vai estar lá então para amanhã, né? E eu vou lá na vigília lá. É hoje ou amanhã? É amanhã? É amanhã, né? Não, então tá. Então eu vou estar na vigília lá. Se fosse hoje, nem que seja meia hora, eu dava um pulo na vigília. Glória a Jesus. E também uma turma linda da minha família. A minha família é lá do Tupã, lá, está aqui comigo. O Gediel, que é líder dos jovens, está aqui também representando a turma toda lá. Hoje à noite, pastor Valmir, lá tem 4 trabalhos de adolescentes acontecendo simultaneamente. Aí tem 4 equipes de lideranças dos bairros trabalhando. Se eu fosse em outra data, nós vinha com uma turma lá, com ônibus aí. Mas eles estão trabalhando lá, então que bom, estão frutificando, né? Glória a Jesus. Parabéns pelo tema, pela escolha. E eu quero seguir nesta linha pensando com vocês hoje. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? 1 e 27 de Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Diga assim comigo, os abençoou. Os abençoou. Ele lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Até aqui, feche os teus olhos por gentileza uma vez mais. Paizinho, na tua presença nós estamos nesse momento. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido para nós, por tudo que o Senhor tem feito para nós, em nós, através de nós. E apesar de nós, o Senhor tem feito grandes coisas. Hoje nós nos sentimos parte de um grande plano, de um grande projeto que o Senhor está realizando aqui em Júlio de Castilhos. Nós estamos entrando nesse rio que corre, estamos entrando nesse propósito, servindo essa igreja e cultuando o Teu nome, dizendo que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nós vamos nos alegrar em Ti, porque a Tua presença é a nossa motivação, a Tua presença é o que nos coloca um sorriso no rosto. Nós sabemos em quem nós temos crido. Pai, nesse momento nós lemos a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso espírito uma vez mais. Então que haja batismo com o Espírito Santo, que haja renovo no Espírito Santo, que haja curas e milagres, que haja salvação, tudo aquilo que a Tua palavra promete que seguiria esta pregação. Em nome de Jesus, eis nós aqui, Senhor. Faz a Tua vontade. Amém. Tome o teu assento, por gentileza, meu irmão, minha irmã, glorificando o Senhor Jesus. Eu preciso de 10 crentes pentecostais aqui na pregação hoje. 10, tem 10 barulhentos assim, não? Aqui lá em Tupã tem uns lá, aqui em Júlio tem, não, pastor? Tem uns? Tem uns assim que rompem o silêncio, assim? Tem aqui em cima, tem aqui? Está muito tímido esse barulho aí. Tem um crente pentecostal que grita assim, glória a Deus! Vamos até o final assim, irmãos. Esse barulho a gente gosta. Um dia esse barulho vai acabar, irmão, sabia? O barulho vai acabar e alguém vai entrar aqui procurando esse barulho e não vai encontrar mais. Mas então hoje é o dia de nós fazer barulho aqui para o Senhor Jesus. Aí fora tem vários bares, vários lugares, estão fazendo muito barulho aí para o diabo. Nós estamos fazendo para Jesus, amém? Glória a Deus. Eu achei muito interessante a ideia do tema sobre frutificar, e a gente precisa pensar um pouco, meditar sobre isso. O que Deus espera de nós é que a gente dê fruto.
O João 15, que foi o tema escolhido pela juventude, pela liderança, eu tenho certeza que Deus direcionou, porque é muito pertinente falar sobre essa responsabilidade nossa. Deus nos cria, nos ama, nos adota, mas à medida que nós vamos crescendo, Ele vai nos preparando para dar resultado, para dar fruto, para gerar, né? Em João 15, ali onde está escrito o texto que foi colocado no tema, no cartaz, fala a respeito do amor de Deus e o quanto que Ele quer que nós amemos uns aos outros e frutifiquemos, e multipliquemos. Mas essa ordem de Jesus, que João escreve no capítulo 15, não começou lá em Jesus. Eu li aqui no primeiro capítulo da Bíblia, no começo da humanidade, as primeiras instruções. Irmãos, tem muito mistério aqui, porque aqui se replica tudo que Deus sempre quis. Jesus não é um plano novo de Jesus. A Bíblia diz que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Então era um plano que Deus sempre teve. Inclusive hoje é sexta-feira, que a gente aqui no nosso continente comemora a Páscoa, né, no domingo. E hoje seria a sexta-feira da morte de Jesus. Simbolicamente, nós sabemos que no calendário hebraico seria entre setembro e outubro, mas nós aproveitamos esse momento para cristianizar, trazer o propósito e a consciência sobre o assunto. E hoje seria a sexta-feira de trevas, de morte, e onde muitos discípulos se dispersaram, outros achavam que o propósito do plano tinha acabado, mas para toda sexta-feira de noite tem um domingo de manhã de sol para nascer, para toda sexta-feira de morte tem um domingo de vida esperando a nós. E hoje seria simbolicamente um dia de dor, mas nós sabemos o final da história. Aleluia! No final da história Ele ressuscita, no final da história Ele está vivo, no final da história Ele voltará para buscar a sua igreja. Todos podem celebrar esse Jesus que está vivo. Ele está vivo! Aleluia! Louvado o nome do Senhor Jesus. Então o propósito de Deus, ele não apareceu em Jesus a partir de Jesus. O propósito de Deus sempre foi a frutificação, a multiplicação, o governo. Aqueles versículos que nós lemos, não sei se é falha por causa da bateria. Não? Pode ser isso aqui? Som. Tá certo aqui? Som. Aleluia. Tá bom assim, irmão? Estão me ouvindo bem? Amém? O propósito de Deus sempre foi que houvesse. Nossa, melhorou bastante, só um pouquinho mais baixo. O propósito de Deus sempre foi que o homem trouxesse resultado, amadurecesse. Porque Deus fez uma criatura para ser família, para ser filho. Eu costumo dizer, e muitas vezes repito, os que vêm lá de Tupã vieram para ouvir o pregador de fora, não vieram lá de Tupã para ouvir o pregador de dentro. Mas a gente entende que Deus não fez a gente porque a gente seria alguém para preencher o que faltava em Deus. Deus não fez a gente porque precisava de nós, irmão. Essa é a verdade. Deus meio que não precisa da gente, porque tudo que Ele faz através de nós, Ele pode fazer sem nós. Tudo que Ele faz através de nós, usando a gente, Ele pode fazer sem usar a gente também. Ele é capaz de fazer tudo que Ele pede para a gente fazer, só Ele mesmo, sem nós. Então nós não somos fruto da necessidade de Deus. Deus não fez por nós porque faltava algo nele. Olha, está faltando algo em mim, eu vou criar uma criatura para ver se me preenche. Não, Deus ele é pleno, perfeito sem nós. Se nós afastarmos dele, ele continua sendo exatamente quem ele é. Perfeito, pleno. É nós que não somos completos sem ele. Ele nos fez. E quando nos fez, não nos fez porque precisava, nos fez porque quis. Nós somos fruto da vontade de Deus. A vontade de Deus. E da onde vem essa vontade, pastor Valmir? Por que Deus quis fazer pessoas, que deu a nós capacidade de decidir, inclusive de pecar, e Ele já sabia que nós íamos pecar? Por que Deus fez? Da onde vem essa vontade de Deus? Vem através de um amor transbordando. Quando Deus fez a mulher, Ele disse para o homem que ela seria a coadjuvante, ela montaria, construiria uma família junto com Adão. E o desejo de Deus é que Adão vivesse na terra o que já existe no céu. No céu existe uma família. Lá é 3 em 1. É uma família. São plenos um no outro. Um pertence ao outro. E Deus fez Adão e Eva e depois a sua prole para que o homem vivesse na terra o que já se vive no céu. E Adão entende o pecado. Quando Eva é feita, ele acorda e ele diz: olha,
essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aí o Adão levanta lá no jardim para pregar, não tinha ninguém ouvindo, mas ele prega para nós, está lendo hoje. Ele levanta e fala: deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á uma só mulher, e ambos serão uma só carne. Adão entendeu que no céu os três são um, e agora Deus queria que nós vivêssemos aqui na terra algo parecido com o que vive no céu. Família, e toda família produz, toda família reproduz, toda família multiplica. E isso não é por necessidade. Não, Deus não multiplicou e quis fazer filhos aqui na terra a sua imagem e semelhança porque Ele precisava disso. Não, isso é só o resultado do amor transbordando. Uma família é assim, um casal se encontra e se ama tanto, até que aquele amor encarne em mais um ser. Mais um serzinho nasce, e aí vai se formando uma família. Nós somos frutos dessa vontade, e essa vontade de Deus era que a gente fizesse parte dessa família, ampliasse essa família. Deus, ao olhar para a terra, fez tudo bom, e tudo que Ele fazia, disse: que bom que ficou, olha que bom que é isso, olha que bom. Aí Ele olhou para o homem